Olá! Sabe, existem datas que são muito mais do que um simples dia no calendário, e 24 de março é uma delas. Hoje, a gente vai desvendar a história de como o sacrifício de uma única pessoa acabou dando origem a um movimento global pelo direito à verdade. E essa é a grande pergunta que guia a nossa análise de hoje. Como pode um ato de violência, pensado para calar uma única voz, ter um eco tão poderoso, a ponto de mobilizar as Nações Unidas e inspirar um princípio que vale para o mundo todo? A resposta, a gente vai ver, está na coragem dessa pessoa e no que a voz dela representava. Para entender tudo, a gente precisa voltar para esse dia, 24 de março de 1980. Oscar Romero, que era arcebispo de São Salvador, foi assassinado enquanto celebrava uma missa. E por quê? Porque ele usava sua posição para uma coisa muito simples e muito perigosa: denunciar as atrocidades e os abusos cometidos pelo Estado num período de repressão brutal no país dele. Ele se tornou literalmente a voz dos que não tinham voz. Então, nessa primeira parte, vamos focar nisso, no homem cuja morte virou esse símbolo tão forte de resistência e de luta por justiça. O assassinato de Romero não foi só um crime. Foi, na verdade, uma tentativa de silenciar a verdade. E aqui a história tem uma virada impressionante. A tentativa de calar a voz dele teve o efeito exatamente oposto. Em memória de Romero, a ONU criou o Dia Internacional para o Direito à Verdade. A luta pessoal dele se transformou numa causa global. É o reconhecimento de que a verdade, no fim das contas, não pode ser enterrada. Ok, já entendemos a origem, a faísca que começou tudo. Mas agora vamos ampliar o foco. O que exatamente significa ter direito à verdade? Porque isso não é só uma ideia bonita, abstrata. É um direito fundamental com efeitos bem concretos na vida das pessoas. Na essência, esse direito funciona em duas frentes. Por um lado, ele garante que as vítimas e as suas famílias saibam o que aconteceu. É o direito de ter respostas. Por outro, ele exige que a sociedade inteira conheça os fatos, para que os responsáveis pelos crimes sejam, enfim, responsabilizados. É um conceito que nasceu justamente do contexto de ditaduras e conflitos, onde esconder a verdade era a regra do jogo. E para esse direito realmente funcionar, ele se sustenta em três pilares. Primeiro, promover a memória. Isso é, fazer com que as atrocidades não sejam esquecidas ou, pior, negadas. Segundo, fortalecer a chamada justiça de transição, que são os mecanismos que um país cria para lidar com esse passado de abusos. E, por fim, o terceiro pilar, garantir que as vítimas recebam algum tipo de reparação. Mas, no fim das contas, o objetivo de tudo isso não é só ficar olhando para o passado, é construir um futuro diferente. A verdade é vista como uma peça indispensável para que a sociedade consiga se reconciliar com a própria história e, talvez o mais importante, criar as garantias para que aqueles horrores nunca mais se repitam. A ideia é poderosa, sem dúvida. Mas e na prática? Como isso tem funcionado no mundo real? Nessa sessão, vamos dar uma olhada nessa tensão que existe entre os avanços que já foram conquistados e os obstáculos gigantes que ainda estão no caminho. O que é bem interessante aqui é ver os dois lados da moeda. De um lado, a gente vê progressos enormes. Vários países criaram comissões da verdade, abriram arquivos que eram secretos, levaram criminosos a julgamento. Mas, ao mesmo tempo, a luta continua. E ela é contra o quê? Contra a resistência política, contra a impunidade, que ainda protege muita gente, e contra a fragilidade das instituições em países que ainda estão se curando de conflitos. Então, como seguir em frente? Bom, o caminho passa por algumas coisas fundamentais. Fortalecer as instituições que investigam, proteger as testemunhas que corajosamente decidem falar, garantir que a memória do passado se torne uma política pública e, claro, ensinar sobre direitos humanos para as novas gerações. É um processo, uma construção contínua. Agora, para a gente fechar nosso raciocínio, vamos conectar esse princípio global, que parece tão grande, a um valor que se aplica em todo lugar, da sociedade inteira até a nossa vida pessoal: a integridade. E aqui a gente vê como essa conexão funciona. A busca pela verdade não é algo distante. No nível pessoal, ter integridade é não ficar em silêncio quando a gente vê uma injustiça. E na esfera pública, na governança, isso se traduz em governos transparentes, que prestam contas do que fazem e que agem com responsabilidade. Verdade e integridade, no fim, andam de mãos dadas. E essa citação nossa, ela resume tudo de um jeito muito poderoso. Garantir o direito à verdade não é só uma questão da lei ou da história. É a base, o pilar para a gente construir sociedades que sejam, na sua essência, justas, democráticas e que realmente valorizem a vida e a dignidade de cada pessoa.
E a gente termina com essa pergunta, que fica para reflexão. A luta de Oscar Romero aconteceu décadas atrás, mas a batalha pela verdade continua, todos os dias, no mundo todo, de várias formas. A questão que fica é, no nosso dia a dia, nas nossas comunidades, nos nossos países, o que a gente está fazendo para proteger e defender a verdade?